Esse é o Analógico de um jeito que você nunca viu. Eu sou o Tanauê, corretor de imóveis, apaixonado por aquilo que faço e idealizador deste projeto, onde nos encontramos no segundo programa, onde estou com convidados mais que especiais para conversarmos sobre um tema muito, mas muito pertinente e também diferente, que é uma nova visão, um outro jeito de você visitar, de você analisar o imóvel que vai vir adquirir, seja ele para moradia, investimento, para concluir o seu sonho. Então, deixo aqui uma breve apresentação dos meus convidados a cargo de cada um deles. O Odivan. Perfeito, me chamo Odivan da Costa, sou engenheiro civil e atualmente também corretor de imóveis com pós em administração de empresas e MBA em gerenciamento, tecnologia e qualidade de construção. E eu sou o Fernando, então, como o Tanauê comentou, Luiz Fernando, né? Técnico agrícola formado com especialização na área do paisagismo. Atualmente sócio administrador na Green Life, que é uma empresa que nasceu dentro do Grupo Orion. E falando em Grupo Orion, esse programa ele está mais que especial porque ele está sendo patrocinado por essa empresa que engloba tanto a Orion Assessoria Imobiliária quanto a incorporadora Orion e agora então a Green Life Santa Maria. E justamente por isso que é extremamente bacana da gente vir a conversar e ter o apoio dessa empresa que se mostra interessada e preocupada em mostrar para vocês que os imóveis podem ser vistos de outra forma e, consecutivamente, trazer novas possibilidades e deixar, às vezes, de perder oportunidades também, né? De fato. Com tudo aquilo que acontece, os desenvolvimentos aqui da cidade, a população que vem aqui para Santa Maria e tudo aquilo que acontece no mercado imobiliário, a gente quer conversar hoje para te analisar de um outro jeito. Para a gente começar esse nosso papo, eu gostaria de perguntar para vocês, antes da gente conversar, o que talvez seria extremamente pertinente analisar na hora de comprar um imóvel. E você deixa aqui o comentário de para você, o que nesse exato momento é importante analisar no imóvel que você vai adquirir. Podemos ir lá, Odivan? O que seria bacana se analisar, sem a gente conversar do modo técnico? Certo. Eu entendo que são duas decisões imediatas, é aquela intenção de investir ou a própria moradia. Bom, então se é para... Vamos pegar o leque aí da própria moradia. É justamente atender às próprias demandas da família, os pessoais, enfim. E aí não deixar de perceber depois que comprou aquilo que realmente era necessário. Aquela circunstância de, não faço questão de churrasqueira, aí chega lá e faltou aquela pecuária no final de semana. É só um exemplo que, no fim, é pertinente se avaliar justamente aquilo que eu faço questão e aquilo que eu não abro mão. Ótimo, isso é bacana. Aquilo que eu faço questão e aquilo que eu não abro mão. Mas, além disso, e justamente também acabo perguntando a ti, Fernando, que acaba sendo ligado à área da natureza, do próprio paisagismo, das plantas em si, muitas vezes aquela pessoa que vivia numa casa e está indo para um apartamento, como que fica essa mudança? O que um paisagista pode vir a fazer para auxiliar essa pessoa também no momento de adquirir o seu imóvel, né? Mudar de vida. Perfeito, Tanauê. E eu sou um apaixonado pela natureza, por plantas, então é essencial que tu tenha algo verde, algo natural, que seja no quarto, no banheiro, no corredor. Hoje em dia a gente tem inúmeras plantas, inúmeras formas de fazer elas sobreviverem em lugares sem sol, como a iluminação artificial, alguma coisa assim. Mas sem sombra de dúvidas, a questão de gosto muito de espaços externos é a prioridade da pessoa. Eu sou uma pessoa que quando for olhar um imóvel, ou fui olhar o meu imóvel, tanto é que eu optei em morar em Itaara por ser uma área muito mais verde. Então, são prioridades que as pessoas têm que ter hoje em dia. Gosto de área verde, tudo bem que um apartamento, uma cobertura, tem o terraço, tem a sacada, mas botar o pezinho na grama não é todo dia, né? Então, fica diferente. Sim, isso que tu mencionou agora vem bastante a linkar com um questionamento bastante comum no processo de busca do imóvel
E uma coisa bacana do Correio Imobiliário, relembrando vocês do outro episódio e daquilo que a gente vem a conversar, é que o Correio Imobiliário ele tem essa linguagem mais descontraída, mais informal, e para fazer você pensar de uma forma diferente. E isso que o Fernando falou de gostar da natureza, no final das contas, e acabar morando em Itaara, tu abriu mão de tal conforto aqui do lado do teu trabalho. Como é que tu vive isso no dia a dia? Como é que isso é para ti? Na verdade, é a melhor experiência do mundo, assim. Tu sai do agito de Santa Maria e vai para os cantos dos pássaros em Itaara. Tu esquece do barulho do motor, das construções e tudo mais. E não é uma questão de esquecer da construção. Obviamente, tem as construções, mas não é uma grudada na outra. Lá tu tem árvores, tu tem... No fundo do pátio dá para ir buscar bergamota no final do dia. Então, é sensacional. Sim, ligado totalmente ao verde mesmo, à natureza. Com certeza. E isso que tu mencionou, né, das construções e dos prédios, vem muito também, né, Odivan, ao processo de desenvolvimento aqui de Santa Maria, aquilo que a gente tanto encontra, que é o processo da verticalização. A cidade, ao invés de alargar, ela está subindo. Como é que a gente vê isso no dia a dia? Também corretor de imóveis, dentro do nosso cliente, no processo de apresentar o imóvel. De maneira também, vai fazer essa analogia da natureza com a cidade grande, que é Santa Maria. Certo. De alguma maneira, as próprias construções são, de forma impositiva, são obrigadas a permanecer com, dependendo da sua região, o índice verde sobre a área, mas inevitavelmente quando acaba precisando, ou a concepção do prédio em tratar em áreas de uso comum, o verde toma conta. Próximos ali, salão de festas, alguns parques, justamente para convívio do pessoal lá no condomínio, então, de alguma maneira, não há como escapar, porque é da forma natural que nós viemos. Sim. Também busca dentro da cidade ficar próximo àquilo da linha natural mesmo. Certo. Bom, e essa nossa conversa, então, ela tem o fundamento principal, que é trazer à pessoa uma nova forma de analisar o imóvel. Vou dar um exemplo meu, bastante, que várias vezes acontece, acredito que vocês também, inclusive no processo de adquirir o próprio imóvel e também no atendimento do cliente, que é quando a pessoa ela entra em contato contigo e ela já chega e faz aquela comparação do metro quadrado com preço, com valor, e ela chega, não, eu quero tantos metros quadrados e vamos lá. No final das contas, acaba, por vezes, adquirir um imóvel que, como tu mencionou, né, não tinha churrasqueira, mas aquela pecuária do final de semana está fazendo falta, ou então o próprio jardim, para quem mudou da casa para o apartamento, e assim sucessivamente. Então, de maneira bastante simples, gostaria de perguntar, principal, Odivan, como é que a gente vê isso no processo do crescimento mesmo da cidade? O que as pessoas podem vir também analisar de modo diferente? Pegando justamente o teu comentário anterior daquela quase uma equalização, o cobertor curto, quando não dá para esperar morar numa casa aos pés do calçadão, assim como morar e não vale a pena, não compensa uma coisa longe, de forma que venha-se vários fatores a determinar o estilo de vida, as condições, as necessidades. Faz questão de se deslocar 20 minutos para vir ao centro, é um ponto. Vai abrir mão de estar morando num local grande, aí são escolhas. Naturalmente, isso tem vários imóveis, tanto novos quanto usados, que precisam estar ou a pessoa se enquadrando no imóvel ou o imóvel se enquadrando a pessoa. Sim. Não, ótimo. E isso acontece bastante, principalmente quando vai fazer uma divisão dos bairros aqui da própria cidade. O Fernando, por exemplo, está morando em Itaara, porque buscava ter uma tranquilidade em si, acredito que ainda mais do que a própria cidade de Santa Maria oferece. Ainda mais porque o nosso processo de crescimento da cidade está vindo a acontecer e, inevitavelmente, vai atingir outros lugares. Assim, o que eu geralmente analiso, né, e veio a somar pelo Correio Imobiliário, que é para fazer esse questionamento, é para aquela pessoa, é o exemplo que eu sempre dou, que gosta de cozinhar e vai olhar o imóvel, mas ela não fala, ela deixa guardadinha para si. Mas foi lá olhar o imóvel de sei lá quantos metros quadrados e com um orçamento X.
mas olhou, não, pra mim tá bom. Foi lá, tinha uma cozinha gigante, assim, mas deixa esse quieto. Mas no final das contas pega um imóvel um pouco mais compacto, mais enxuto, onde agrega o valor comparado. Contudo, quando ela vai fazer a recepção dos amigos dela, vai trazer a família para dizer, olha aqui, o que eu comprei, vem cá. Chega e vai fazer um risoto e não tem onde mexer o panelão. Isso acaba, eu acredito que fazendo falta. Por isso a gente convidar todo mundo a analisar. E para quem busca plantar em casa, o que pode ser feito também, né, Fernando? Então, a gente tem alguns casos hoje em dia e, inclusive, essa semana a gente fez uma horta em vasos. Então, assim, aquela cozinheira que que gosta de ter o temperinho verde, gosta de ter as plantas do tempero ali para retirar ele do pé mesmo, tudo dá-se um jeito. Desde que tenha um espaço que pegue sol, uma sacada, um terraço. E a gente tem casos de condomínios que o próprio condomínio tem o terraço com a horta para todos os condôminos. Então, hoje em dia é tudo mais pensado para que todo mundo possa usufruir daquele espaço. A gente trabalha muito com condomínios, principalmente em Camobi, que pensam realmente no conforto dos moradores. E isso é muito importante, porque não é porque estão, digamos, fechados dentro do apartamento que não possam ter um espaço para botar o pé na grama. Sim. Então, isso é bem legal também. E a gente tem alguns exemplos também de prédios que estão se preocupando, inclusive, com a fachada verde, né? As pessoas, hoje em dia, a tecnologia de telhado verde, de parede vertical, então, hoje em dia, dá para se fazer, né? Bem planejado, dá para colocar o verde, sim. Quando se trata dessa mudança do imóvel e da vida, que foi aquilo que a gente mencionou no último programa, a pessoa está vindo muitas vezes aqui para Santa Maria, está vindo das cidades do interior. As cidades do interior, elas acabam tendo um dimensionamento da natureza em si, como mesmo Itaara, e diferente daquilo que a gente tem, certo? E às vezes, quando ela vai fazer a compra desse imóvel, como mencionaste, hoje, infelizmente, tem na parte do paisagismo como suprir. Mas as pessoas, elas acabam ficando impactadas, muitas vezes, com as diferenças das construções que se tem lá naquelas cidades para aquilo que se tem aqui. Correto, Divan? Exato. Seus atendimentos também passa por isso, né? Sim, com certeza. Ainda mais aqui uma realidade mais local do Rio Grande do Sul, em que muitas cidades ainda têm aquele aspecto de construções mais antigas e as próprias divisórias internas das moradias são concebidas de acordo com como foi na época. Então, vamos pegar aí, encontrar lá em 1960 uma casa que tem a cozinha e sala junto. É quase impossível. Ou a sala era abandonada, pegando o estilo gringo, digamos assim, que a sala era para dizer que tinha sala, mas se reunia na cozinha. Mas de juntar os ambientes, só hoje. Com aquela tendência, por exemplo, de cozinha americana, aquela coisa de, enquanto cozinha, já participa da conversa, não fica um negócio mais recluso, enfim. Mas então, o próprio dimensionamento das famílias da época em relação a hoje acabam escancarando também na maneira como as plantas baixas dos projetos arquitetônicos são concebidas. Vamos pegar aí, por exemplo, até o próprio censo recente, em 1960, a média era 6 filhos do cidadão brasileiro, digamos assim. Hoje passou para 1,6. Dá uma diferença enorme. Grande. É claro que também há uma diferença significativa do 1960 até hoje, mas a gente cansa de ver, ainda mais aqui mais próximo ao centro, residências, prédios com essa idade. Então, de alguma maneira, as coisas mudam e quem mora nesses imóveis acaba ou reformando ou fazendo essas mudanças acontecerem. Sim. E dentro desse processo da reforma, tem um processo bastante legal, que até já foi abordado em outros conteúdos, as quais são feitos, que é o próprio house flipping. As pessoas podem aproveitar esses imóveis mais antigos a título de investimento e transformar eles. No final das contas, acabam tendo questões legais em casos mais específicos aqui de Santa Maria, em regiões, mas consegue fazer coisa legal, né? Consegue repaginar e dar um novo ar.
inclusive não só na área da estética bruta, da arquitetura, da área da engenharia mesmo. Como é que a gente faz isso por meio também do paisagismo, para trazer esse ar renovador? Perfeito, Danae. Bom, como a gente sempre fala, no paisagismo tudo é possível, tá? Uma coisa que a gente faz muito é a questão da revitalização, tá? O que ocorre nesses imóveis? Geralmente eles estão fechados por um bom tempo, ou o pessoal simplesmente abandonou, ou alguma coisa assim. Gramado, a erva daninha tomou conta, ou ele não existe mais, ou botaram pedra brita, que acontece muito, para não precisar cortar a grama, né? Mas o que a gente pode fazer? Renova todo o jardim, faz ele do zero, né? Começamos de novo, até porque vai passar por uma obra, tem um pedreiro que vai pisotear por cima. Ele fica para a etapa de conclusão desse imóvel, né? Dessa reforma toda. Mas a gente pode fazer ele por duas etapas, do zero ou revitalizar o que já temos, certo. Tá? Plantas fora de corte ou fora de formato, poda e tudo mais. Tudo é possível reajustar ela e reeducar essa planta. Não é mais possível? Retira-se ela e bota uma nova. Não precisamos gastar rios de dinheiro, mas deixa o imóvel bonito para quem vai lá olhar ele, ter aquela primeira impressão. O que a gente fala sempre do paisagismo é a maquiagem, tá? É o toque final, tá? Que vai dar o brilho no olho de quem procura o imóvel para comprar. Correto. Dentro dessa outra perspectiva que a gente tem do paisagismo, de uma maquiagem, como tu mencionou, e é o que dá, ela seria quase uma parte de perfumaria, correto? Isso aí, correto. A gente estava conversando antes que isso impacta bastante no valor do imóvel, né? Para quem está buscando, inclusive, título de ganhos. Com certeza. Hoje em dia, se fala entre 10% a 30% de valorização do imóvel com o paisagismo, tá? E isso não requer que sejam colocadas plantas, porque hoje em dia a gente tem planta de R$50, de R$500 e de 50 mil, né? Dependendo tudo do tamanho e da espécie que é colocada. Não quer dizer que para valorizar o teu imóvel, tu tem que colocar uma palmeira de R$20 mil. A palmeira imperial. Pô, uma imperial, né? Por aí, ou a azul. Mas enfim, são várias espécies que a gente tem. Mas a gente tem mudas de 50 centímetros a metros. Então, é uma questão muito de ajustar, tá? Porque hoje em dia as pessoas elas deixam o paisagismo por último, que é um erro, porque ele vai valorizar o imóvel que tu está construindo, é o teu dinheiro sendo valorizado. Sim. Então a questão de deixar ele por último, para mim que sou apaixonado pela natureza, não está certo, né? Mas é uma questão muito assim, não tenho dinheiro para tudo agora. Vamos fazer por etapas. Começa pelo jardim, pelo gramado que seja, porque é a limpeza, né? Bota a grama ali, acabou o barro, acabou a sujeira. E aí, mês que vem, vamos botar mais 2, 3 plantas. No outro mês, mais umas. Então, a ideia é todo mundo poder ter um jardim, né? Sem esvaziar o bolso, tá? Mas que tenha aquilo colocado, ou pelo menos um projeto em andamento. E aproveitando o gancho até, quando menciona a título de valorização do imóvel, vamos trabalhar justamente essa métrica dos 10%. Não gasta os 10%. É muito irrisório frente àquilo que se valoriza o imóvel. E aí, justamente, um bom projeto, uma boa dinâmica do que vem a se trabalhar justamente esse aspecto. Bom, estou aqui falando justamente aquilo que é da área do Fernando, mas naquilo que eu acompanho, realmente, o custo é irrisório pelo valor que o imóvel acaba adquirindo na carona disso. Sim. Não, e quem dera que a cidade como um todo ela tivesse todo esse tato, esse cuidado, e os produtos imobiliários que vão surgindo também acompanhassem essa necessidade que nós temos como seres humanos. Então, isso linka também com a parte no momento de uma visita. Então, vamos lá, a pessoa ela foi agraciada por ter um bom jardim, consecutivamente ajuda bastante no processo da venda. Isso para ti que é vendedor, né, se tem esse tato, essa parte de perfumaria mesmo, acaba sendo mais gostoso, mais prazeroso para quem está indo visitar. Então, muitas vezes, esse próprio investimento que vai vir a ser feito, que pode assustar, ele te traz um retorno muito, mas muitas vezes bem maior do que tu estava imaginando. Correto? Isso é fato.
E aproveitando também um gancho, já que tu mencionou essa questão do vendedor, hoje em dia a gente sabe que as mídias sociais, as redes sociais estão aí para isso, para mostrar o produto e tudo mais. E muitas vezes quem é ligado a esses fatores, natureza e tudo mais, presta atenção na parte da natureza que o vendedor está mostrando. Então tem muitos vídeos que tu vê a grama alta ou aquele cantinho, a planta daninha tá lá enfiada. Então a gente também tem essas parcerias, a gente quer ter essas parcerias com os vendedores. Por que não dá a perfumaria antes de fazer o vídeo? Porque aí tu mostra realmente o que o teu cliente pode ter em mãos. Não, mostra, na verdade, aquilo que o teu imóvel é. Né? Então deixa ele ainda mais próximo daquilo que vai trazer a satisfação da pessoa. E dentro disso, uma coisa legal que vai vir a somar, a gente está falando sobre agregar valor, sobre transformar o teu processo de venda, só que aqui a gente está acontecendo uma coisa. O Odivantes trouxe os imóveis de antigamente, que a gente tinha lá famílias com até 6 pessoas, e naturalmente os imóveis eram gigantes, muito grandes. Hoje, se você for fazer uma visita nesses imóveis, se for visitar o imóvel, vai perceber que eles já ficaram mais compactos, mais funcionais, como já foi dito. Como que a gente consegue linkar esse processo de agregar valor com uma redução no metro quadrado, que é aquilo que a pessoa tanto se assusta? Ou fazer a pergunta de uma forma diferente. O imóvel está ficando cada vez menor e está ficando mais caro. A gente falou antes sobre a valorização da parte da inflação, a gente falou sobre equipamentos, a infraestrutura que está se desenvolvendo e como que a gente pode ter um olhar diferente para essa redução e agregar no desenvolvimento da cidade. Ficou longo. Mas a tendência nada mais evolutiva ou da maneira como hoje a gente está vivendo é o minimalismo. Pegando até o próprio exemplo do celular, enquanto a gente precisava ter vários papéis, várias coisas, o próprio computador, é engraçado, fosse pegar a evolução tecnológica de 1995 até hoje, tudo virando em aplicativo, é a mesma coisa praticamente na nossa moradia. O que no fim é realmente necessário. Então, hoje, é curioso, pegando até o gancho justamente do que é o antigo, que é o atual, casas aí que não deixava de ter uma máquina de costura. Então, hoje, quem é que tem uma máquina de costura? A evolução justamente da Fabril, das roupas, aquela coisa que já ficou também descartável. Então tem vários aspectos aí que, se a gente pegar a própria evolução natural das coisas, a construção civil, a configuração do imóvel, ela simplesmente absorve isso. O legal disso que tu falou, a máquina de costura, uma coisa também que acabou ficando agora um pouco de lado é a dependência nos apartamentos, nas casas, né? Então isso dá uma diferença no metro quadrado significativa. Exato. E até, vamos pegar aí, muito se investia naquela coisa assim de a herança de pai para filho é um lote. Ou seguindo a propriedade, vamos já fatiar, estender a chácara, algo assim. Então, aquela questão lá que você vai pegar um imóvel e fazer disso o local de moradia para a vida toda, depende. Hoje está muito mais de acordo com a fase da vida que você está. Assim como se mudar de cidade para... Enquanto estiver fazendo faculdade, aquele imóvel, enquanto tiver um filho, 2 dormitórios, apareceu o terceiro filho, fazer aquele passo extra. Então, é muito evolutivo isso. Evolutivo é, então, a necessidade da pessoa, aquilo que ela, de fato, está precisando, não só para o momento. Mas é importante, quando tu for analisar o teu imóvel, tu ver o que pode vir ser pertinente lá na frente.
porque trocar de imóvel hoje em dia, o imóvel ele é uma conquista muito grande e naturalmente não é que nem roupa. A gente não pode simplesmente sair trocando por aí. E principalmente isso que tu falou de lote, só pra gente aproveitar esse gancho, hoje os lotes, antigamente a gente tinha os lotes mais comuns de 20 por 50, mais ou menos como se tinha na minha cidade. Quando vem para Santa Maria, a gente ficava num 10 por 30, e hoje a gente já está numa outra dimensão de lote. Como que a gente consegue viver desse modo e trazer um bom projeto do imóvel para a pessoa se sentir bem e também um projeto paisagístico para deixar ele ainda melhor? Lancei na mesa. Perfeito. O que eu sempre falo em relação a áreas verdes, tá? E aí entra a parte do Odivan, que é a parte de construção. Tenho tempo para cuidar, gosto de cuidar, vou gastar dinheiro para cuidar, né? Se a pessoa gosta de jardim e tem tempo para se dedicar a ele, quanto maior, melhor, né? Se a pessoa não tem tempo, mas está disposta a investir, que seja na manutenção, de uma terceira pessoa ir lá e manter para ela, quanto maior o espaço, melhor. Eu sou uma pessoa que vou olhar o imóvel, a primeira coisa que eu olho é a área verde. Né? Tem um espaço para um gramado, para um pomar, para uma horta, para o jardim de fato. Então isso, para mim, é muito importante. Mas a pessoa tem que ter a noção se ela tem o tempo para aquilo e se ela quer aquilo. Muitas pessoas hoje em dia elas constroem o máximo possível para ter muita área interna e menos externa. Mas é perfil de cada pessoa e de cada cliente. Né? E linkando um pouquinho o que a gente estava conversando antes, que o Odivan falou ali do metro quadrado e tudo mais, hoje em dia a gente vê muita gente que mora em Santa Maria durante a semana num apartamento menorzinho, mas tem a casa de veraneio, tem a casa em Itara, que seja, né? Falando dos vizinhos meus lá em Itara, todos eles são moradores de Santa Maria, eles vão pro final de semana lá. Sim. Então tem esse escape, digamos assim, ou aproveitar a natureza no final de semana também. Entendi. E o próprio fator de configuração das famílias acaba refletindo isso. E como que eu posso fazer a aquisição de uma residência de 2 dormitórios com o dinheiro que eu tenho? Então, se tem como fazer um investimento que vá dar conta num orçamento a tantos metros quadrados, sei lá, supondo, 2 dormitórios que com 80 metros quadrados é o suficiente para mim com uma garagem, é o suficiente. Mas, às vezes, os 55 metros quadrados, 50, aqueles 2 dormitórios compactos, para um momento, depois eu penso no puxadinho, numa extensão da casa dentro daquele terreno, beleza. Mas aí, falando a respeito da redução dos terrenos, é quase um tabu que, na medida como essa evolução acontece, acaba sendo quebrado. Por exemplo, se a gente começar a pensar, vou olhar as casas geminadas pela cidade, só porque elas estão construídas, ok. Agora, pensar que o terreno reduziu, eu vou fazer uma casa compacta, da maneira como eu quero, mas exatamente com aquele mesmo terreno, aquele mesmo 7,5 de frente, 8 de frente, por que não? É possível, é a questão de um bom projeto, um bom orçamento, uma boa definição daquilo que você espera ter como imóvel para sua própria moradia, está sendo inserido ali. Sim. Isso é uma coisa bacana que tu traz, Odivan, porque o que a gente mencionou então? Anteriormente nós tínhamos os apartamentos para as famílias de 6 pessoas, hoje as famílias ficaram mais compactas, as pessoas hoje em dia tem uma infraestrutura da cidade maior também, então consegue ter um lazer no teu município, tu vai para um restaurante, não necessariamente ficar em casa e assim sucessivamente. Consecutivamente os imóveis eles vão ficar funcionais. Seria isso que tu vem nos trazer. E para os terrenos é a mesma coisa. Contudo, as reduções também mostra o ponto-chave do mercado imobiliário, que tem aquela frase, né, que compra a terra não erra, porque a terra é escassa. Consecutivamente, para os processos de expansão, não tem mais tanto terreno para isso, né? E querendo ficar ainda mais próximo aonde é o seu emprego, onde que é o centro urbano, que você não abre mão de
de não demorar entre esse deslocamento da casa até esse local de comércio. Então, basicamente, nada mais vem ao encontro do que aquele primeiro exemplo que a gente até estava conversando, né? Eu quero pegar uma casa colada ao calçadão. Não tem como. Para isso que o Fernando é um exemplo que vai além da curva. Ele está querendo ficar ainda mais próximo à natureza. Mas esse é o teu perfil, né? Com certeza. Com tudo aquilo que tem de busca da cidade, das pessoas, os clientes, aquilo que eles vêm fazer é para ficar mais próximo do calçadão. Já me aconteceu dele. As pessoas quererem casa ali na volta. E os valores do orçamento não serem tão próximos àquilo que vai ter do que a pessoa busca. Mas uma coisa que me leva a pensar é sobre aquilo que aconteceu na cidade da forma histórica. O que eu quero dizer com isso? Esses dias eu vi algumas fotos no Instagram da própria prefeitura, lá do bairro Dores, como é que era? Ainda aquela estrada de chão, tinha a igreja e praticamente pronto, acabou. E olha o que é hoje. A gente tem aquela ferramenta no Google, do Google Maps, que a gente consegue retroceder no tempo. E a gente vê o Camobi antes de 2012, até 2011, que ele nos mostra, e aquilo que ele é hoje. Então, eu fico muito, mas muito feliz em hoje poder conversar com vocês e ainda ter o apoio do Grupo Orion, que tem essa visão dos processos de desenvolvimento além do momento, que é o que aconteceu no Camobi, onde a Orion tem vários projetos que foram edificados por si, e agora também está no processo de edificação em outra área de expansão. Correto? De fato. Então, esse é o momento do Grupo Orion se apresentar também um pouquinho. Deixa o vídeo e 5 minutos de intervalo para nós. A beleza da vida está presente nos momentos mais singelos. Nas narrativas que nos cercam e nas aventuras que vivemos. Sejam elas boas ou nem tanto. A beleza não se esconde, mas é preciso dedicação para ouvir a história que ela conta. Ela está na atenção aos detalhes e na forma de cuidar, olhar através e sentir. Está na disposição em tornar a sua parcela de mundo melhor. A beleza está no crescimento e em suas ramificações, no sonho de um futuro a conquistar. E quando conquistamos juntos, há sempre uma bela história para contar e viver. No final das contas, vem bem além do metro quadrado. A gente acabou praticamente pincelando algumas coisas, né? Porque se for entrar a fundo, vamos lá, desde o processo da história do imóvel, aquilo que consolidou o bairro, aquilo que fez ser o que é hoje, e se a gente for também entrar depois na outra parte de áreas verdes, a parte da saúde que a pessoa vai ter, a parte de iluminação, as flores, os aromas do seu próprio imóvel, a gente está praticamente aqui com, eu vou dizer para vocês, eu acho que uma série inteira do podcast e na área do Divã e do Fernando também. Então, assim, o que eu gostaria da gente trazer é conversar mais próximo das áreas específicas de vocês. No final das contas, eu vou fazer quase que por entrevista mesmo, porque a gente consegue filtrar de uma maneira mais dinâmica e assim apresentar para as pessoas as suas eventuais e dúvidas mais diretas. Porque, vamos lá, a gente falou sobre o processo de verticalização. Ambos já apresentaram a verticalização, que ela já é uma realidade. As pessoas querem ficar próximas ao trabalho, precisam cuidar que para ficar perto do trabalho isso tem custo. E também tem um ganho, qualidade de vida, mais paz, mais descanso.
Então, assim, o que eu gostaria de perguntar para... Vamos lá. Tadadã, Fernando, o que seria um checklist bacana para a pessoa, no processo do paisagismo, cuidar na hora de escolher o seu imóvel? Levar em conta, levar em consideração. Perfeito, Tanauê. Falando um pouquinho do geral do paisagismo, tá? Uhum. Como é que a gente procede, por exemplo, quando o nosso cliente nos contrata ou nos chama para conversar sobre paisagismo? Tudo é pensado em volta do nosso cliente, tá? Certo. Uma lembrança da infância, um aroma que quando era criança ia na casa da avó e tinha... a gente pensa do zero, assim. A gente tem uma conversa franca com o nosso cliente para saber data de aniversário, para que uma folhagem tenha flor no dia do aniversário ou na época do aniversário dessa pessoa. Tá? A gente leva isso em consideração. Se a pessoa quer o jardim para contemplação, só vai olhar de longe, não vai botar o pé lá. Ou se ele vai realmente aproveitar as crianças jogar um futebol, deitar na espreguiçadeira na beira da piscina, tudo isso é influenciado. E a gente tem que, obviamente, levar em consideração a construção do imóvel também. Não vou colocar uma planta, uma palmeira, uma árvore que a raiz pode derrubar o muro. Um abacateiro na porta da calçada, praticamente. É isso aí. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Uma rachadura no muro. Se uma trepadeira ou uma planta que se gruda nela entrar nessa fissura, ela pode dar um problemão futuramente. Então, tudo isso é levado em consideração e pensado muito no nosso cliente. Por isso que a gente diz, cada projeto é único e a experiência do nosso cliente é para ser única também. Legal. E esse processo é bacana porque ele não fica só nos imóveis novos, né? Não é único e exclusivamente aquilo que tu trouxe do processo dele que está em construção, mas também no imóvel que está numa eventual reforma e também aquele que está sendo repaginado por meio do house flipping. Isso aí. E como a gente falou antes, comentou sobre a revitalização. Ele entra na mesma ideia de levar tudo que o cliente quer. Aí tem a questão de, mas é uma construtora que está reformando o imóvel para depois vender. Então a gente faz o projeto inicial pensando nele como uma venda e aí depois engloba com o novo morador, né, quem vai adquirir esse imóvel, a segunda etapa do jardim, que é pensada nele propriamente dito. Tá? Entendido. E se esse imóvel teve uma rachadura pelo abacateiro? Aí tá, desde que identificado que foi abacateiro, faça a devida correção e avalia-se, obviamente, se a própria raiz não interfere em nada. Mas na medida da proporção, vamos pensar assim, tem trincas, tem fissuras que são naturais no decorrer do tempo. Tem outras que são de propósito para acontecer. E pode dizer porque, por exemplo, se a gente vai subir num prédio que tem lá seus 40, 45 metros de comprimento, não se assuste porque, no fim, são dois prédios um colado ao outro e tem uma junta construtiva ali, porque, assim como qualquer outro elemento construtivo, seja madeira, ferro em si, ele tem um limite de dilatação, até pela própria variação térmica, que aquele ponto lá tem já por norma, já por avaliar, enfim, que ali vai acontecer a trinca. Então, vai precisar fazer um disfarce, enfim. Mas pensando numa casa menor, vai ter possivelmente uma mini rachadura. Claro que tem várias definições entre trinca, rachaduras, enfim. Mas nem tudo vai dizer a casa está caindo. Cada casa é um caso. Essa frase ela é uma frase legal, porque chega lá num lugar onde tem uma passada de caminhão com uma rua de chão batido. Consecutivamente, o imóvel ele vai ficar com a parte de baixo dele já mais trabalhadinha. Tem que cuidar, mas não necessariamente quer dizer que a casa vai cair. Teve todos os tatos, tu tá fazendo uma visita bem acompanhado, tá tranquilo. Tipo isso. De alguma maneira, sim, porque tem a maneira como a trinca anda, podemos dizer assim, tu identifica qual é a origem dela, qual é a patologia dela. Então, muitas vezes a gente entra numa casa assim, a laje está caindo. Aí tu vai olhar, não, é só o reboco que se desplacou, a laje está íntegra, tá ok, não vai cair nada. Então,
Cada caso é um caso quanto a isso. É conveniente estar avaliando justamente para com que esse caso não seja justamente necessária uma demolição, porque ela está iminente a estar caindo, né? Claro. Não, e essa parte é realmente uma coisa que tem que tomar o cuidado, porque às vezes, vamos lá, a parte do imóvel adentrar ao mercado e ter isso, a parte não, obviamente, algo que vai danificar a estrutura, que vai prejudicar a estrutura, mas às vezes por forma estética acaba desabonando o valor, mas se tu faz um trabalho no paisagismo, tu consegue ter um ganho bacana, e ainda se vir a tratar aquilo ali, às vezes quase que com um processo de pintura, ou uma intervenção pequena, tu consegue ter um ganho totalmente gigante. De fato, porque, por exemplo, tu pegar uma construção antiga, ela, obviamente, ela se deteriorou com o tempo, mas na medida como aquele imóvel está localizado e aquilo que, pela localização dele, agregou valor, uma pequena reforma, uma certa adequação àquele imóvel para uma revitalização, né, vira um ganho financeiro, se tem o objetivo de revenda exponencial, grande quanto a isso. A fins de investimento, principalmente, é muito interessante para estar avaliando isso. Sim. E, em suma, de tudo aquilo que a gente já falou, que é o nosso convite a analisar, que vai muito além do metro quadrado, dá para ver que, como a gente estava dizendo antes, deu uma pipocada num pouco de tudo, porque tem muito, mas muita coisa mesmo. A gente já falou sobre os imóveis mais antigos, a construção e algumas coisas que, com o passar do tempo, que o Odivan mesmo trouxe, acabam vindo a trazer para você, para quem está vendendo às vezes algo de, não, para mim não quero mexer e tudo mais, mas para quem está vindo a comprar e tem um olhar diferente, a possibilidade de ter ganhos bastante positivos ou morar em regiões onde consegue ficar próximo ao centro, por ser um imóvel mais antigo, mas fazendo ali uma intervenção, acaba ficando com um imóvel muito bom, muito bacana. Para uma venda futura também é bastante rentável. Ou seja, vai depender se tu vai morar, vai depender se tu quer investir, vai depender de N fatores, não só o metro quadrado e o valor do imóvel. O que eu ia mencionar também, e gostaria de trazer aquilo que a gente falou antes, que é sobre as regiões de crescimento e expansão. Por exemplo, uma pessoa antigamente lá ia olhar o Camobi, beleza, tinha o FSM e tudo mais, contudo, a forma de trazer as pessoas para cá, o mercado imobiliário, ele era um pouquinho mais retraído. Passou-se ali o ano de 2013, deu aquele boom. E a gente viu a diferença já dentro dos próprios censos que se passaram, correto? O crescimento da cidade e, consecutivamente, o crescimento que se teve daquela região. Agora, eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre as outras regiões que também vão vir a crescer, que a gente falou um pouquinho antes. O que, na visão de vocês, eu pergunto mais a vocês, dentro das áreas de vocês, o que acaba sendo locais bacanas para se analisar. Perfeito. Eu, pegando esse caminho da evolução imobiliária e na carona disso construtiva, até então que a gente tem na cidade, e com todas as razões para isso, o impeditivo de verticalização e esse interesse de estar muito mais próximo ao centro, isso acaba espalhando, se ramificando. E na medida como isso vai se ramificando, vai faltar espaço para morar no centro e o bairro em si acaba virando centro. A gente pode justamente avaliar nesse raio-x o quanto a Tancredo está tendo o seu mini-centro, o quanto Camobi está tendo também, e quase meio que na carona também, por exemplo, ali na Ângelo Bolson. Está se criando também um ambiente comercial que tu não precisa vir até o centro para justamente fazer um serviço de banco, por exemplo, ou qualquer outro. Vir a estar fazendo um lanche de noite com família, enfim. Então, tem esses aspectos que, de forma natural, acaba acontecendo ao ponto de que a cidade cresce. É curioso até, às vezes, de encontrar pessoas ou de Camobi ou lá da Teneves, vão dizer: quando é que foi a última vez que fui para o centro? Porque ele já faz de forma natural lá bem na porta de casa. Porque já tem ali. Eu vi um meme esses dias até que colocaram num grupo aí da cidade que alguém
fazia tempo que não via para o centro mesmo e chega ali onde era o Itaú, na própria... Na Rio Branco. Do lado da catedral, exato, e agora é uma academia. Aí tá lá, o que aconteceu? E isso é uma coisa bastante comum e que vai acontecer. É comum, como a gente estava mencionando antes em off, como aconteceu nas grandes cidades, né? As pessoas vão e trabalham lá vamos utilizar o exemplo próprio de São Paulo. As pessoas trabalham moram em Guarulhos, mas vão trabalhar na parte de São Paulo capital mesmo, né? Na cidade de São Paulo. Então tem uma diferença de quilometragem, diferença de crescimento, um processo de alargamento e agrupamento dos conglomerados residenciais municipais do entorno. Eu acho que, não sei se a gente pode vir a acontecer. De alguma maneira, obviamente, num futuro, pegando a realidade local, até vai demorar isso. Mas, de alguma maneira, já está acontecendo. O próprio Camobi, o estudante pega lá o ônibus para encarar de 30 a 50, uma hora de tempo de deslocamento do ônibus até aqui. Olha o tempo que eu estou perdendo. Vou morar aqui no bairro. Então, é ao natural essa evolução e quem pega justamente essa demanda para estar construindo e atendendo a essa necessidade, né? E puxando isso, imagina toda aquela dor de cabeça que você teve de transporte, né? Por meio dos cuidados, de preparar o ambiente do mais natural possível, a gente consegue amenizar também, né, Fernando? Com certeza. E falando-se de Camobi específico, não é porque são a maioria estudantes ou que estão destinados ao FSM, enfim, que não se pensa no conforto deles, né? Porque a gente tem prédios, tem condomínios em Camobi que tem o espaço gourmet para uma descontração, tem academia, tem espaço, biblioteca e áreas verdes, né? Pensando muito na questão do conforto, da necessidade, que é o estudo, que é o lazer da academia, mas sempre pensando também naquela questão do verde, do espaço. Temos a UFSM para ir no final de semana tomar um chimarrão, por que não? Né? Desculpa até eu fazer o gancho, é a pessoa indo lá no verde. No verde. No verde. Não tem em casa, mas vou buscar fora dela. Muito. Mas e por que não, para não ficar dependendo da FSM, Sim. ter esse verde em casa, né? Com certeza. E a gente se viu muito essa necessidade do verde e de ir para o UFSM na pandemia. A UFSM fechou, ninguém, né, não entrava na UFSM, todo mundo queria ir para a UFSM. Então tem essa questão. O contato com a natureza não adianta, é psicológico, né? Tu acalma a alma, enfim, é natureza, é vida. Sim, então, no final das contas, de fato, não é só o tamanho que vai importar, mas tudo aquilo que vai se ter no entorno, a infraestrutura da região, do bairro, do próprio empreendimento. E falando em empreendimento, né, lembrando que esse episódio, então, ele está sendo agraciado por ter, e fico mais que honrado, o Grupo Orion. Né? E, inclusive, eu sou suspeito para falar, porque eu sou corretor da Orion, gosto bastante dessa empresa e fico muito feliz em ter a parceria de vocês que estão aqui junto comigo. O Edvan, engenheiro das obras da Orion, o Fernando da Green Life também, que hoje foi abraçada também pelo grupo. Isso. Então mostra que realmente tem um tato diferente e que para a gente comunicar isso e ainda ter esse tato dessa empresa, mostra que bacana, que realmente tem uma preocupação diferente. E falando desses empreendimentos, falando da conversa e trazendo um pouquinho de tudo, já mostra os empreendimentos que foram lá feitos em Camobi e também os que estão sendo feitos agora fora do Camobi, vindo a agregar as outras regiões da cidade, mudando a realidade da cidade. E isso eu não estou falando a título de propaganda, como o Tanauê Corretor, mas como o Tanauê Correio Imobiliário, por admirar de fato isso que está vindo a acontecer e convidar vocês a conhecerem também. Então podem procurar essa empresa que não tem dúvidas que terá esse tato extremamente diferenciado. Porque, imagina, vai lá e tem a parte do próprio paisagismo, porque entende, desde o período da pandemia, as mudanças que se tiveram, a necessidade da pessoa de cuidar da sua saúde por meio das plantas que tem em casa, por meio da exposição ao verde. E isso traz também nos seus empreendimentos. Com certeza. E uma coisa que a gente já vem dentro do Grupo Orion é a questão humana,
de se humanizar os processos, e é uma coisa muito real isso. Eu me torno amigo do nosso cliente, do meu cliente, digamos assim, porque o jardim que a gente está fazendo para ele, assim como o imóvel que a gente está fazendo para ele, faz parte da gente aquilo também. É como se fosse nosso, né? Destinado ou dedicado a eles. Eu confesso que dentro dessa conversa em si, eu busco ter um certo cuidado porque o correio ele é para todos, mas há um link muito legal com a ideologia que tem o Grupo Orion, com aquilo que o correio vem a ser. E por eu ser da casa, né, eu gostaria de frisar a todos que ele também é para você, corretor, você também outro incorporador, e fica à sua disposição. E, Odivan, o que tu pode nos dizer assim, também desse tato humano comparado à parte de obras e o desenvolvimento que se tem da Orion para a própria cidade? Certo. A maneira como os projetos acabam sendo concebidos, no que eu venho acompanhar também junto com a equipe de arquitetos e obviamente, todos os demais projetos, é justamente atender às necessidades quase que primárias, né? Em todos os apartamentos que nós estamos concebendo, a gente não abre mão predominantemente de ou ter sacada ou de ter justamente uma sala com amplitude. Então não fica aquela restrição de estar na frente da TV, sentar no sofá, sem conseguir enxergar o ambiente externo. Então tem uma série de coisas que a gente não abre mão como metodologia de criação de projeto, que é o mais natural possível de que a presença naquele ambiente como morador, até mesmo como potencial investidor que o possa estar comprando temporariamente, depois colocando para venda, vai perceber isso. Sim. Não, e isso também se agrega à parte da imobiliária, porque a gente, no final das contas, a Orion não trabalha apenas com a parte da incorporação do produto novo, já com todo esse tato, mas dentro do atendimento imobiliário dos imóveis seminovos, né, os imóveis usados ali, acaba também tendo uma personalização do atendimento, a busca para a pessoa específica para aquilo que ela quer. E justamente por isso do programa ser, então, trazido pela Orion, porque de nada adianta você ir e buscar, mas eu quero tantos metros quadrados. Mas tu viu quanta coisa a gente já falou? Tu viu quanta coisa a gente deu de volta e vem e vai, porque tem construção é uma coisa, tem a parte que nem tu mesmo às vezes imagina e sente, só vai perceber depois na tua qualidade de vida. Então, por isso que é legal, e eu convido a todos a conhecerem um pouco mais pela própria palavra do Vitor, diretor do grupo, um dos diretores do Grupo Orion. A palavra para a gente que define o que esperar é a inovação. Essa inquietude, essa vontade de inovar, de trazer o novo para Santa Maria. A gente está com alguns empreendimentos aí pensando sempre na parte da eficiência energética, eficiência do conforto, tudo isso a gente pensa que é o que está faltando na construção e a gente quer trazer o que tem em grandes centros, né, não só no Brasil, mas como fora do país, para Santa Maria, que a gente sabe que tem potencial para absorver essas novas tecnologias, né, com ganho de produtividade, com ganho de eficiência, conforto e qualidade. A gente entende que Santa Maria já está preparada para isso e a Orion ela se coloca dessa maneira. Bom, então, já se encaminhando para o fim, eu gostaria que a gente trocasse os últimos insights dentro dessa analogia de que realmente não é só o metro quadrado que está ali disposto. De fato, porque muita coisa envolve, digamos assim, vamos pensar numa construção nova, os custos disso, o fato de estar trabalhando numa sala enorme e as paredes chegarem mais próximas, tem um custo de uma parede. O próprio fato de estar pensando em não tem espaço para as coisas e até tá pensando como? É na horizontal ou na vertical? Então tem vários aspectos assim, a fins de imobiliário, a fins de próprias demandas de cada um, que tem muita coisa nova que supre justamente esses aspectos.
Até porque a gente fala do metro quadrado, quando a gente fala do metro quadrado, a gente imagina ele sempre no chão, né? Mas ele pode ser na parede. Então, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia voltada a isso. Painéis verticais, parede verde. Então, o metro quadrado ele pode ser até no teto, se a gente quiser. Não, isso é bacana. Então, fica aquele convite, né, para você analisar quando vai adquirir o seu imóvel, um pouco além do tamanho, um pouco além de entrar no imóvel, olhar, tipo assim, mas tá pequeno. Mas é muito grande. Depende do para quê. Depende de o que é grande, o que é pequeno, depende de qual uso, depende do que você vai vir a fazer e o que de fato serve para você. Porque aqui a gente já passou na parte histórica das famílias que eram gigantes e hoje ficaram um pouco mais enxutas. A gente chegou na parte também que tange o uso do próprio imóvel, onde antigamente se fazia tudo em casa, agora tem a parte dos restaurantes na cidade, tem parte de infraestrutura nos bairros e parques, tem várias outras coisas que transformaram. Mas a pandemia mostrou muita coisa. Mostrou mesmo. Porém, todo mundo que precisa de moradia pode transformar esse lugar por meio de um projeto, por meio de um bom paisagista. Alguma deixa? Algo mais que gostariam de deixar ao coração dos nossos ouvintes? Da minha parte, agradeço pela oportunidade aqui e quando for justamente estar pensando naquilo que vai querer dar um passo além do endereço, nos procure, porque além do justamente esse tato imobiliário, a gente pode estar otimizando também em outras frentes, sejam imóveis em planta, em construção, como também nessa questão de paisagismo. Sim. Com certeza, também. A gente agradece aí o espaço, né, para a gente conversar um pouquinho, e foi uma pincelada de tudo um pouco. Realmente, eu confesso para vocês que quando a gente vai conversando, a ideia é aquela de, não é só metro quadrado, vamos cuidar aquilo que a gente vai... Porque, se tu for realmente parar para analisar, é muita coisa. Tu entra na linha que é mais sensível possível, que é uma coisa que a gente tem que cuidar, que é intrínseca à pessoa e não necessariamente ao imóvel, é do teu momento e não só do de agora, mas aquilo que tu pode vir a projetar lá na frente, mas tu tem que ficar pronto porque essas mudanças do lá para frente também envolvem... Comprar imóvel não é igual chegar no mercado e pegar um saco de arroz, um quilo de açúcar e botar na sacola e ir embora. Sim. É diferente. E isso que a gente não entrou nem na parte de legislação, a gente não entrou nem mesmo no processo das partes legais, das partes financeiras, mais a fundo também. Mas o principal, olha onde é que você quer morar e te sente à vontade em falar para o teu corretor aquilo que tu gosta. Né? Se é tomar um chimarrão na sacada, se tem um prazer, eu gosto, por exemplo, eu gosto de olhar tipo as estrelas, tem lá minha lunetinha, fico olhando lá, que legal, olha que bonitinha que tá a lua hoje. Cara, pra mim isso é uma satisfação, mas e pra você? Quando vê, se não tiver um espaço, uma sacadinha pra fazer, pode não ser tão bom. Uma hortinha, uma plantação vertical que pode ser feita. Cara, se tu for viajar, tem muita coisa. Isso que a gente tá falando só a realidade local, né? Não, exato. Não abrimos o leque. Não, isso convido a todos a deixarem dúvidas, porque eu não tenho dúvidas de que ficaram algumas, para que a gente possa vir a debater e trazer isso num outro programa, num outro momento, porque realmente adquirir um imóvel não é só o metro quadrado.